Pam 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 param pam. Baita abertura, hein? Cara, não tem um canal que tem uma abertura tão incrível quanto essa. Então, fica comigo, plugado, plugada, aqui no Plugou, que hoje a gente vai falar de Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 2. Esse filme que marca o encerramento da franquia, custou quase 400 milhões de dólares. E o que a gente espera depois da gente ter visto 7 filmes incríveis, com cenas espetaculares? Pelo menos um grande fechamento, como também cenas espetaculares. Mas eu acho que não foi isso exatamente que a gente viu nos cinemas. E eu vou compartilhar um pouquinho do que eu senti assistindo Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 2. Já te adianto, o filme não é ruim, o filme é legal, é bacana, mas tá longe de ser um dos melhores da franquia. E era isso que eu esperava para algo que se diz, talvez, o último capítulo do Ethan Hunt contando as histórias de Missão Impossível. Bora lá para saber um pouquinho mais sobre o que eu achei sobre esse filme. Eu preciso começar dizendo que eu sou muito fã do Tom Cruise. Tom Cruise. Nossa, quase falei muito errado. Parecia o avião Latam, um cruzeiro, sei lá. Mas eu sou muito fã do Tom Cruise. Cara, o cara tem mais de 60 anos e ele ainda faz cenas radicais, incríveis. E as cenas de ação aqui do filme são boas, são muito legais e você vê, você consegue perceber quais são as cenas que foram feitas de forma prática, que era ele se colocando em situações de risco, e outras cenas que foram feitas com computação, em estúdio, e foram incrementadas digitalmente. Isso também não é um problema. A gente sabe que num filme desse tamanho, desse porte, isso vai acontecer. Só que quando a gente fala de um filme de quase 3 horas de duração, isso não é o suficiente para fazer com que você fique entretido. E Missão Impossível, Acerto de Contas, parte 2, tem sim boas cenas. Não são as mais memoráveis, não é por conta disso que você vai ficar lembrando do Tom Cruise, ao mesmo tempo que são boas cenas, melhor do que o nível padrão de Hollywood que a gente tem hoje em dia. Porém, o filme custou 400 milhões de dólares. Para ele poder fazer um resultado minimamente bom, ele precisa chegar assim baixo a 1 bilhão. E dificilmente esse filme vai fazer 1 bilhão de dólares nos cinemas mundiais. O vilão da vez, que é a entidade, essa inteligência artificial, que ela é super urgente, é uma ameaça que de certa forma a gente está vivendo agora, é algo que está acontecendo no mundo. Ela poderia ter várias nuances, ela poderia ser incrível, ser muito ameaçadora, fazer com que a gente temesse a nossa realidade, mas acaba ficando uma coisa muito rasa, muito superficial, sem grandes explorações. A gente entende que ela pode acionar ali várias ameaças nucleares mundiais, globais, mas, cara, isso fica muito num termo de, poxa, ela pode, mas ela vai fazer? Ela vai fazer? Ela faz? Ela tem de fato poder? E ela nunca demonstra ali a capacidade que ela tem dentro do filme. Fica muito numa ameaça psicológica, aquela sensação de que você não sabe se ela tem ou não a capacidade de fazer aquilo. E o filme vai explorando isso, mas mesmo assim de uma forma lenta, rasa, sem mostrar uma ameaça real. E aí fica muito o Ethan Hunt correndo atrás de alguns artefatos para ele poder fazer uma ação, e aqueles personagens que também querem os mesmos artefatos para usá-los de uma forma diferente. Cara, é divertido ver? Muito divertido. Mas eu esperava uma grande entidade, uma grande ameaça global, que é o que de fato pode acontecer com a inteligência artificial, se ela for mal usada daqui para frente. Eu sou super a favor, eu acho que ela vai ser uma alavanca importante para a humanidade daqui para frente. Ela com a Quanto, né, com a computação quântica, mas aqui no filme foi muito mal explorado, foi bastante raso, eu acho que poderia ter sido bem melhor. Bom, tem uma pessoa que acaba partindo no meio do filme, que é um personagem que está há muito tempo no filme, imaginava-se pelo trailer que seria uma despedida, mas não tem peso, foi feito de uma forma muito superficial, eu acho que não foi tão bem trabalhado, foi muito fácil chegar naquele consenso, naquele momento. O Ethan meio que deixou de mão beijada as coisas para que o vilão conseguisse articular aquela morte, e foi meio que
meio que deixaram na mão do Ethan. O Ethan provocou a morte de um dos grandes companheiros que ele tem do filme. Eu acho que isso foi um dos motivos da morte não ter tanto peso quanto poderia ter. Mas é um personagem que eu adorava, mas que eu não consegui sentir, eu não consegui me emocionar sobre a morte dele. Eu imagino que no momento que a gente fosse perder ele de verdade, a gente sentia muito mais, mas foi raso, foi fraco. Para mim foi muito desperdiçada a oportunidade de fazer a gente se emocionar com uma pessoa morrendo na franquia. Bom, no geral, gente, Missão Impossível não tem muito o que falar. São boas cenas de ação, é uma corrida contra o tempo, contra uma ameaça, como é nos outros filmes. Uma boa atuação do Tom Cruise, com uma boa entrega nas cenas de ação. É um filme que está acima da média quando você pensa em cenas de ação, mas para mim é um dos piores da franquia. Ele se coloca ali melhor do que o segundo filme, que é bem fraco, que eu não consigo fazer nenhum elogio a ele, mas aos demais eu consigo ver qualidades muito maiores do que essa edição aqui, que era para ser o grande season finale de Missão Impossível. Ela fica ali num tom bem mediano, com outras obras dentro da franquia. Não é ruim, mas tá longe de ser aquela coisa excelente que vai ser memorável. Dentro dos filmes não tem nenhuma cena ali que é forte o suficiente para você não esquecer. Várias cenas vão ficar confundidas com cenas passadas do 007, para quem assistiu muito filme. E no final das contas, eu acho que vale a pena sim assistir no cinema. Eu acho que é um respeito ao Tom Cruise, é um respeito à franquia. Mas dizer para você que esse é um dos grandes filmes da franquia, eu vou estar mentindo. Esse daqui é um dos piores da franquia. Tem coisa muito melhor para você ver dentro da franquia. Mas, mesmo assim, vai assistir no cinema, vai prestigiar o Tom Cruise, porque ele se esforçou bastante. O cara está com mais de 60 anos, fazendo cenas super arriscadas, que vale a pena ver na tela grande. Eu sou o Rubão Alves, espero que você tenha gostado aqui do nosso vídeo no Plugou, do comentário, da minha ideia sobre o filme. Se você curtiu, se inscreve no canal, clica no sininho para não perder nenhum vídeo que vai rolar aqui nos próximos dias sobre filmes, sobre séries, sobre viagens. E a gente se vê no próximo comentário, na próxima opinião, aqui no Plugou.